estamos começando agora mais uma edição do programa Falações Esportivas, sempre trazendo algum debate importante sobre a questão do esporte no país, no estado e também na cidade, né? Buscando fazer a ligação. E hoje nós vamos trabalhar com o tema esporte na escola, esporte educacional, jogos escolares, vamos passear um pouco por essa temática aí com a presença de dois doutores, né, que são importantes aqui também na construção do esporte escolar na nossa cidade. O primeiro deles é o Mariano Moura Melgarejo, também formado em Educação Física e mestre e doutor em Educação, e o Vitor Julierme Santos da Conceição, também formado em Educação Física, professor no Colégio de Aplicação, doutor em Ciência do Movimento Humano. Então, gente boa aí para discutir essa temática, né, Paulo Capella? Sim, a gente, em nome do Departamento de Esporte, Cultura e Lazer da UFSC, da Secart UFSC, a gente quer dar boas-vindas ao Mariano e o Vitor, agradecer mais uma vez a Elaine Tavares e o Iela por essa parceria que nos possibilita ampliar estas ideias trazidas pelos colegas. Eu gostaria também, nesse início, de destacar que são dois professores extremamente qualificados, um atuando na rede pública municipal, no cotidiano, no chão da escola, na transformação dos esportes, o outro também numa rede pública federal, o professor Vitor, aqui, e que são professores que, para além do que eles desenvolvem no seu cotidiano, através da transformação e educação esportiva, também são pessoas que não se descuidam das causas das suas categorias. Isso é uma coisa bem importante de dizer. E eu tenho certeza que esse nosso papo, esse diálogo, vai ser uma caixa de ressonância e de amplificação de um trabalho muito bonito dos coletivos que eles representam nessas escolas. Então, espero que vocês gostem do que eles vão falar, que é bem importante e significativo para dizer que existem outras propostas muito qualificadas, vivenciadas por muitos professores de educação física nas escolas, que precisam ser conhecidas. Agradeço a todos. Legal, e a gente vai começando a nossa fala aqui com o Vitor, falando justamente sobre isso, né, Vitor, que falávamos inclusive antes do início do programa. Essa temática do esporte escolar, que é uma temática que vem produzindo teses, livros, infinidades de estudos, mas sempre parece que a gente sempre cai numa mesma problemática, né, onde há também muita exclusão dos alunos que não são atletas, né? Como é que tu avalias essa coisa do esporte na escola? E como é que praticas isso? Então, primeiro, um oi para todo mundo, né? Obrigado pelo convite, estar aqui com vocês para dialogar. Vou direto ao assunto. Eu acho que uma questão importante que eu gosto de lembrar, né? Antes de a gente pensar na ideia do esporte da escola, esporte na escola, que o esporte ele é um fenômeno. Né? Ele é um fenômeno filosófico, social, econômico. E por isso, inevitavelmente, ele se reflete de alguma forma no cotidiano dos seres humanos, né? E principalmente na escola. Né? Por conta da educação física, que ela tem historicamente essa constituição, né? Relacionada com o esporte também, por ser reconhecida como uma disciplina eminentemente prática. Então esse movimento todo que eu entendo, né, o esporte, ele traz para o cotidiano, tanto nós como professores, enfim, como dos estudantes, as mesmas mazelas que estão no cotidiano da sociedade. E se amplificam de alguma forma, porque lida com sonhos, lida com movimentos, lidam com desejos, lidam com o processo de desenvolvimento, né, desde a criança até o jovem, enfim. Lembrando que a educação física está desde a pré-escola, né, presente no cotidiano do colégio, e é a disciplina que acompanha a trajetória, né, dessas crianças até encerrar o ensino médio e depois o ensino superior, né, e de outras formas, e na vida inteira também por conta do movimento. Então, essa ideia do esporte, quando a gente olha para dentro do colégio, dentro da escola de forma geral, ele é um reflexo de muitos desejos, muitas coisas, assim, né? Inclusive da nossa formação como professor de educação física. É uma formação que historicamente também é construída por dentro desses mesmos reflexos. E quando a gente vai encarar o esporte como um fenômeno, a gente se depara com outras possibilidades
que muitas vezes não estão relacionadas diretamente ao nosso processo de formação como professores, mas a nossa concepção de mundo e sociedade. Então, a forma como nós, professores, vamos ver esse fenômeno está diretamente relacionada à forma como a gente lida e percebe a sociedade, enfim, né? Concorda ou discorda dela, né? Nos tornamos, né, reacionários ou progressistas dentro dela. Então esse processo todo é um processo histórico, um processo potente, e quando a gente vai lidar, né, com os conteúdos da educação física, e entendendo que o esporte faz parte desses conteúdos, esse fenômeno esportivo parte desses conteúdos, assim como tantos outros, a gente pode pegar a diversidade de autores, como falar da ginástica, das lutas, enfim, né, da dança. O esporte, da sua amplitude de possibilidades, ele vem regado de um monte de coisas, como, por exemplo, a própria exclusão, a própria possibilidades de movimentar, que é diferente de diferentes estudantes que estão ali, né? Eles se movimentam de formas diferentes, né? Eles entendem esse movimento de forma diferente. Então, me parece que dentro dessa perspectiva que eu inicio, então, essa reflexão. Muito bem. E tu, Mariano, como é que tu avalias aí essa coisa do esporte na escola, né? Partindo dessa mesma concepção, visto como bem falou o Paulo, tens, além de ser professor numa escola pública municipal, que também já tem outra condição diferenciada, né? Como a escola do Vitor, que é o colégio de aplicação, como é que lidas com isso dentro da escola? Certo. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite. Acho que esse tema esporte escolar ele é muito importante e precisa desses espaços para a gente debater, e como o Capela colocou, espero que essa conversa ressoe aí no sentido das políticas públicas. Eu tenho uma experiência interessante, que eu tive a sorte de ser sorteado no colégio de aplicação na primeira série, lá em 1994. Então, eu estudei a minha vida inteira numa escola federal, pública federal, e trabalho a vida inteira numa escola pública municipal. Então, eu tenho duas realidades muito distantes, em vários sentidos, nessas duas instituições públicas pelas quais eu passei. Enquanto na rede federal a gente conseguia desenvolver o esporte com uma certa qualidade, porque usufruía de toda a estrutura de uma universidade, na Prefeitura Municipal de Florianópolis a gente convive com muitas contradições, assim. A gente tem, por exemplo, muito problema na minha escola em específico, que é a Donícia Maria da Costa, no Saco Grande. A gente vive com um problema de estrutura física para a prática esportiva extremamente grave, mas é extremamente grave mesmo, assim, a ponto de a gente estar sempre balançando entre manter as quadras abertas, continuar usando as quadras, ou isolar as quadras para evitar acidentes. Então, para ilustrar, assim, para entender assim, a realidade da nossa escola. Na nossa quadra coberta, a gente tem uma lâmpada que está quebrada há mais de 2 anos, e a gente faz os chamados para a prefeitura e não é atendido, não é prioridade. E isso limita a nossa prática. A gente convive com uma comunidade bastante empobrecida no Saco Grande. Muitos não têm as vestimentas adequadas, não têm tênis para jogar, precisam jogar descalços. E quando venta, os cacos do vidro que ainda estão acima da quadra caem no chão e gera, obviamente, acidentes graves. Isso é uma coisinha, poderia citar muitas outras. A mais recente é que a gente tem uma espécie de cachoeira na nossa quadra coberta. Verte água do solo, faz mais de 100 dias que a gente mandou para a prefeitura, verte água do solo e aí passa num barranco com barro e desce para a quadra. E depois que seca o barro, fica aquela poeira fina e as crianças escorregam mais. Então são
condições extremamente diferentes, assim, dentro de instituições públicas, dentro da mesma cidade, como no trato com o esporte. A prefeitura hoje dá um incentivo muito interessante para o esporte escolar, que é um projeto de práticas corporais que está acontecendo em mais de 20 escolas, que atende os estudantes no contraturno para não só desenvolver o esporte escolar, como todas as práticas corporais. A gente faz trilhas, ginástica, yoga, práticas alternativas na natureza, etc. Então é muito contraditório. Ao mesmo tempo que a prefeitura investe uma quantia de dinheiro bastante relevante, que é a liberação de 21 professores, se eu não me engano, para esse projeto, peca no básico, que seria a gente ter uma condição mínima de segurança dentro de uma quadra esportiva numa instituição pública de ensino. Legal, isso a gente já começa mostrando essas contradições aí, né, que a gente vive nas escolas. Aqui em Florianópolis isso pode se estender para todo o país. A gente termina esse bloco, mas a gente já volta com mais discussão sobre o tema. Fica aí. Micaela Bastidas Puyucaua nasceu em 1744 na província de Tamburco, no então vice-reino do Peru. Pouco antes de completar 16 anos, se casou com um jovem mestiço, José Gabriel Condorcanqui, descendente direto do último Inca Tupac Amaru. Justamente por isso, assumiu o nome de Tupac Amaru II, quando decidiu, junto com Micaela, organizar os indígenas num movimento contra a coroa espanhola, que acabou incendiando também a Bolívia. Na revolta, Micaela atua como soldado e também como conselheira militar de Tupac II. Foi ela quem sugeriu a tomada de Cusco logo nos primeiros dias da rebelião, o que significaria a vitória sobre os espanhóis. Tupac preferiu esperar, ouvindo seus aliados crioulos, e é derrotado. Micaela é capturada em 1781 e levada a Cusco, onde seria torturada e executada pelos espanhóis em praça pública, junto com seu filho Hipólito e Tupac Amaru II. Revolucionária e combatente, Micaela vive. Já não tenho paciência para suportar tudo isso. Voltamos então com o nosso programa Falações Esportivas, uma produção do Secart, do Departamento de Esporte, Cultura e Lazer da Secart e em parceria aqui com o Instituto de Estudos Latino-Americanos. Hoje falando sobre o esporte nas escolas. Vitor, retomando aí um pouco dessa discussão sobre o esporte escolar, a gente falava aqui que o Colégio Aplicação tem já uma tradição, né, de mais de 50 anos na realização de Olimpíadas do colégio. Como é que isso acontece? Como é que vocês lidam com esse processo do esporte competitivo na relação com o esporte mais brincante, digamos assim, né? Como é que isso aparece sendo dentro dessa competição? Então, o Colégio de Aplicação da UFSC, ele tem umas Olimpíadas que já acontecem há 52 anos. Né? Tanto que a gente fez a 52ª Olimpíadas agora em setembro. Final de setembro e início de novembro, início de outubro. Quando a gente chegou no colégio, nós somos 8 professores hoje ali, 6 são professores novos, né? Nos últimos 8 anos a gente está operando na escola. A gente se deparou com um fenômeno gigantesco que é essas Olimpíadas. O colégio inteiro respira as Olimpíadas. Desde o primeiro dia, o calendário ele é feito em novembro, já pensando nas Olimpíadas. Né? Então é uma coisa que mexe com toda a estrutura. E aí a gente percebeu o quanto potente é esse espaço. E, logicamente, como eu falei antes, né, ela é uma reprodução tal qual é o esporte lá fora, assim, né, vamos pensar nesse princípio. E com o passar do tempo a gente começou a dar a nossa identidade
para essas Olimpíadas, né? A identidade desse corpo docente que a gente está trabalhando hoje. Com o aval, né, dos nossos colegas, né, que estavam ali conosco, né, e foram se aposentando, a gente começou a pensar num formato onde de fato refletisse a cultura da escola, né? E a gente percebeu que, dando protagonismo para os estudantes, a gente conseguia dar uma identidade da escola para esse esporte, para esse fenômeno que é as Olimpíadas. Então elas acontecem, né, com modalidades tais quais a gente conhece, né, enfim, mas a gente começou a ampliar para outras coisas também, né? Como nós conversávamos antes, por conta do fenômeno esportivo ele ser também excludente, a gente começou a pensar, não, mas nós temos muitos estudantes aqui que são estudantes de inclusão, a gente chama, né, alunos público-alvo da educação especial, né, com as suas diferentes deficiências. E a gente começou a mexer na própria regra daquele esporte naquela competição, né, mexendo aonde os estudantes entendessem a importância da participação de todos. E nós chegamos esse ano, acho que foi o ápice, assim, né, até o momento a gente pensar, que nós incluímos modalidades que eram do cotidiano do recreio. Então, por exemplo, né, eles gostam muito de jogar que a gente deu esse nome, vôlei mesa. Eles põem uma mesa no meio da quadra, né, e começam a jogar vôlei entre dois, com a bola quicando na mesa e subindo, e assim vai, né? E nós criamos uma modalidade, que eles criaram as suas regras e nós construímos essa possibilidade de participação. Assim foi como o fute-mesa, eles chamam de fute-mesa, né? Tem vários nomes, enfim. Mas não é um fute-mesa lá de fora, é o fute-mesa do colégio de aplicação, jogado pelos estudantes no recreio, que virou a modalidade para meninas e meninos poderem jogar ali, né? Então isso mostra assim, o quanto que essas possibilidades que são dialogadas durante todo o ano, né, e são também realizadas a partir das observações, né, do dia a dia dos estudantes, elas criam possibilidade de dar essa identidade para aquele fenômeno dentro daquele espaço. Claro que é mais trabalhoso, a gente lida assim, na contramão, né, daquele olhar de fora, mas será que isso é importante, não é, né? E a gente, inclusive dos próprios estudantes, né, que quando eles se colocam como protagonistas, eles se percebem de formas diferentes, né, ali dentro. Tanto que eles vão apitar os jogos. Então o jogo é auto-arbitrado em algum momento, assim, né, se a gente for pensar nos estudantes. Então o pessoal da manhã, que é o ensino médio, vai apitar os jogos à tarde. E eles se deparam com as dificuldades, com a pressão da torcida, entre aspas, né, a pressão dos outros ali. E quando a gente está jogando de manhã, então, com esses que eram árbitros à tarde, eles já percebem que já se torna um pouco mais acolhedores o próprio juiz. Não, foi um erro, né, é comum isso, então... É uma transformação social, né, na percepção desses estudantes em relação àquilo. Claro que a gente trabalha nessa ideia desse micro. A gente acredita que isso aí possa ampliar para fora, mudar as perspectivas de visão de mundo, visão de sociedade, né? Porque faz parte de um projeto maior, que é o projeto da escola em si, né, que tem o seu regimento, enfim, tem o seu projeto pedagógico, e acredita que isso esteja de acordo também com esse movimento. Isso é muito legal, né? E mostra também toda uma outra lógica, né? Que é uma escola modelo, né? Que tem mesmo que fazer esse tipo de coisa, criar coisas, então. Mas na escola real, aquela escola, né? Não que não seja real, mas nessa escola cotidiana, regular, da cidade, como é que aparece isso, né? A gente sabe que aqui em Santa Catarina a gente tem os jogos escolares estaduais, também tem os jogos escolares locais. Como é que funciona na escola esse tipo de coisa, sendo que a escola tem todos esses problemas de estrutura, como tu já mencionaste? Então, aqui em Florianópolis, a gente tem os Jogos Escolares de Florianópolis, que os melhores classificados vão para os Jogos Escolares de Santa Catarina e, igualmente, os melhores classificados de Santa Catarina vão para os Jogos Escolares brasileiros. E esses jogos, eles deveriam acontecer anualmente. Esse ano a gente está numa situação diferente, que a Fundação Municipal de Esportes, por questões burocráticas, não teve condições de fazer os jogos escolares, que já há alguns anos faz parte do calendário oficial, com lei municipal aprovada, e, portanto, a gente está esse ano sem jogos escolares. Mas, ano passado, contraditoriamente, foi o maior
jogos escolares de Florianópolis de toda a história, com maior quantidade de modalidades, saindo daquelas modalidades mais clássicas, né, do futsal, handebol, basquete, vôlei, e incluindo modalidades que são mais novas ou que estão em evidência mais recentemente, como basquete 3x3, beach tênis, badminton. Então, foi uma experiência bem interessante no ano passado, mas que não se repetiu esse ano. Então, é uma política pública que mesmo com lei municipal, não teve continuidade. Isso mexe no cotidiano da escola, assim, quer dizer, as crianças que se preparam para isso, aí não tem, como Sim. é que funciona? As crianças amam, né, essas competições escolares, é um momento de elas conhecerem as crianças de outras escolas também, então isso mexe muito com elas ficam muito ansiosas o ano todo cobrando, e aí esse ano, como no ano passado a nossa escola teve um destaque muito grande nos jogos escolares, porque a gente usou os jogos escolares de uma maneira estratégica para chamar a atenção da nossa escola. No final das contas, não deu certo, como eu comentei no primeiro bloco. Mas o que a gente fez? Saiu no início do ano a lista das modalidades que seriam contempladas nos jogos escolares. Era uma lista bem grande, umas 14 modalidades, se não me engano. E aí, de posse daquela lista, a gente já vinha com os problemas estruturais da escola. E aí a gente teve a ideia assim, não, vamos participar de todas as modalidades. Mostrar que a gente tem capacidade de participar das modalidades e fazer disso um instrumento de reivindicação para a nossa escola. Então a gente buscou várias parcerias para conseguir dar conta, já que a prefeitura há muitos, mas muitos anos mesmo, não fornece material esportivo para a nossa escola. Então hoje, por exemplo, a gente não tem bola de vôlei, não tem bola de basquete, não tem bola de handebol. Tem as bolas de basquete, mas que não dá para considerar. E então o que a gente fez? Fez parceria, por exemplo, com o PET aqui da UFSC. Pegamos material emprestado com eles, de beach tênis, de tênis. Os próprios professores emprestaram materiais. Hoje, na nossa escola, a gente joga com bolas de vôlei que os próprios professores compram do seu bolso. E aí a gente foi participando de todas as modalidades. Quando chegou lá pelo meio, a gente viu assim, que a gente estava bem na classificação. Disputando com o Colégio Catarinense, que tem uma estrutura gigantesca, Instituto Estadual de Educação, que é a maior referência no esporte na cidade, no esporte educacional. E então aí a gente se empolgou e acabamos sendo campeões dos jogos escolares. Assim, na cara e na coragem. E aí retornamos à prefeitura, né? Fizemos abaixo-assinado, mais de 300 assinaturas, entregamos para a prefeitura, mostrando a nossa realidade da nossa escola, das nossas debilidades. E mesmo assim, com toda essa história, a gente não consegue assim, dar esse passo a mais. E é bem contraditório, né? Que a gente não defende que o professor tire do seu próprio bolso para tapar buraco que a instituição pública deveria estar fornecendo, né? Mas a gente também é apaixonado pelo esporte e aí a gente não aguenta, a gente vê aquelas crianças querendo jogar vôlei e não tem uma bola de vôlei. E a prefeitura deve pensar assim, ó, se eles ganharam sem nada, então vão continuar sem nada, vão ganhar de novo. Essa é a lógica, né? Mas é impressionante que a escola pública tenha. Isso acontece com o professor de música, com o professor de geografia, de história, né? Quer dizer, é preciso, como diria, acho que teve um governador que falou que o professor tinha que trabalhar por amor, né? Não é por aí, né? Enfim, a gente vai encerrando esse bloco, já voltamos. Voltamos com o nosso programa Falações Esportivas, hoje falando sobre esporte escolar. E a gente conversou aqui sobre as Olimpíadas, os Jogos Escolares e tal. Eu queria que a gente pudesse falar um pouquinho sobre essa lógica da competição e essa lógica também da formação de atleta, né? Que é uma coisa muito comum nos Estados Unidos, a gente vê nos filmes, né? Como que crianças pobres, de comunidades pobres, elas vão ascendendo
nas escolas por serem atletas e acabam, enfim, ficando muito ricas e tal. Então passa toda uma ideia, né, de que o esporte também pode ser um processo de ascensão social e tal, né? Como é que vocês, educadores, lidam com isso nas escolas? A gente falava agora até agora no Brasil toda essa também vindo essa lógica do esporte estadunidense com torcidas de meninas organizadas e tal, usando os nomes inclusive em inglês, quer dizer, toda uma dependência cultural inacreditável, né? Como é que vocês lidam com isso, Vitor? Então, acho que a própria ideia do esporte, ela é uma exploração cultural no Brasil, assim, da própria constituição da própria educação física, assim, né? A gente passou lá pelas ginásticas, né? Depois veio o modelo esportivo norte-americano e aí se vai embora, né? A gente tem um monte de esportes que vão aparecendo e vão sendo reformulados. Agora, por exemplo, nas Olimpíadas do ano que vem vai ter uma modalidade que é o flagball, né? Flag futebol, né? Que é um futebol americano que não tem contato. Então vai lá e puxa uma bandeirinha. Nós é que chamamos de caça-rabo. Né? Então põe o rabinho lá na bermuda, tira o rabinho, tá pego. Então são formas como a gente vai percebendo essa contradição, né, do modelo esportivo que é uma competição para aquele modelo que a gente tenta dialogar, né, discutir dentro do campo da escola, enfim, né, como é que isso se configura ali dentro, né? Assim como o professor Mariano estava comentando dos jogos escolares, a gente tem nós participamos também dos jogos escolares do município, né, ainda muito mais como uma forma de experiência dos estudantes do que propriamente de uma vontade nossa. Porque tem as contradições de dentro do campo da escola que vai mostrar o seguinte, ó, a ideia da competição lá fora aqui dentro não cabe. Por que não cabe? Porque nós aqui não temos lugar para dar aula. Eu chego para os alunos e falo, aonde que eu vou dar aula para vocês? A pergunta é isso que eu faço para eles, antes que eles façam para mim. Porque a gente não tem quadra, a gente não tem ginásio, a gente não tem nada, né? Enfim. E a gente vai procurando os lugares para a gente poder organizar com eles. Tanto que atualmente eu tenho que tirar eles do colégio e levar lá para o CDS, para dar aula para o ensino médio, 9º e 8º ano, e depois voltar para o colégio. Então é uma série de coisas. E nessa organização, nessa lógica, onde é que entra a competição disso, né? A competição, bom, a gente vai dizer assim, não, mas o aluno tem que aprender a competir, né? Eu acho que a sociedade já mostra isso, já mostra o quanto que ele vai ser derrotado pelo sistema. Isso tá dado já. Eu não preciso usar a educação física para mostrar isso para eles. Até seria uma sacanagem fazer isso com o estudante, né? Então esse processo da competição ali no dia a dia, ele faz parte muito mais como uma forma de aprendizado sobre, mas muito mais assim no sentido também de perceber, isso vale a pena para nós nesse momento, né? Isso é interessante, é isso que a gente está avançando, é dentro disso que a gente está pensando, ou a gente pode jogar com e não contra, né? Porque o meu adversário do outro time, eu só jogo com ele porque ele está ali. Se ele não está ali, eu não tenho que jogar. Então, mesmo sendo um processo competitivo, tem que ter um movimento de respeito, né, de compreensão. E veja bem, assim, eu vou falar isso levando em consideração o nosso evento, né, como um pano de fundo, aonde todo o processo de construção dele tem uma parceria com todos os técnicos do colégio, com todos os docentes do colégio, com o pessoal terceirizado, todos eles entendem essa lógica de alguma forma, né, não colocando necessariamente a mão na massa ali no dia a dia, mas compreendem que aquele espaço ali é um espaço de aprendizado, aonde a competição e a cooperação, o dia a dia, vai estar naquele movimento, mas ele é muito mais um espaço de aprendizado sobre, e não o objetivo final do movimento competitivo. Claro que quando a gente coloca lá uma bola de futsal no meio da quadra e coloca 5 pessoas para cada lado para jogar, já se configura como futsal lá de fora, né? Mas a forma como eles vão agir dentro daquele espaço tem uma identidade. E é dentro desse princípio que a gente passa a atuar, né? Claro que parece um pouco romântico esse movimento, né? Mas é algo que a gente tenta construir. Aquele movimento utópico, né? A gente está tentando construir algo para frente, assim. Então, nessas grandes lógicas que a gente está operando no colégio de aplicação, o processo de competição e não competição ali, eles são fenômenos a serem estudados. E quando a gente chegou no colégio, esse grupo novo, a gente construiu um movimento curricular que a gente vai chamar assim de uma grade de conhecimentos a serem tratados durante os anos. E cada movimento a gente tem grandes perguntas, grandes questionamentos. Então, um grande questionamento para os anos iniciais, um grande questionamento para os anos finais, um grande questionamento para o ensino médio. E dentro dos conteúdos a gente vai respondendo esses grandes questionamentos, nessas grandes questões sobre várias
relações do movimento, do sentir-se, né, do estar, enfim. Legal, é uma construção, né? Que depois as crianças podem vir a ser, inclusive, professores de educação física e reproduzir isso lá fora, né? Como a própria trajetória de vocês aí mostra, né? E tu, Mariano, como é que observas isso na escola pública municipal, né? Como é que se dá esse processo da competição e esse sonho, né? Que muitos jovens têm de, enfim, de subirem na vida a partir do esporte. Como é que isso acontece? Então, tem uma coisa engraçada que aconteceu nos últimos anos, é que quando eu entrei na prefeitura em 2014, ainda era muito forte essa questão do querer ser jogador de futebol, por exemplo, para os meninos principalmente. Mas isso mudou um pouco. Não sei como é que está nas outras escolas, mas muitos agora querem ser youtubers, por exemplo. Porque, claro, é o que está sendo reproduzido hoje, né? Mas, obviamente, continua uma febre pelo esporte, mas não é tão generalizada quanto antigamente. E esses meninos têm um sonho e a gente trabalha com eles a consciência de que o esporte ele é a reprodução das contradições da sociedade. E que ganhar dinheiro no esporte é a exceção e não a regra. Porém, há sempre a contradição, né? Por exemplo, eu tenho estudantes na minha escola que ganham Bolsa Atleta. E a Bolsa Atleta é o dinheirinho ali, muito pouco, mas é o pouco que faz ele ter uma condição de vida um pouquinho melhor. Então, a gente levando ele, dando a oportunidade a ele nos jogos escolares, ele tem acesso a esse recurso. Apesar de concordar plenamente com o que foi colocado aqui, né? De que o esporte escolar ele não deve se resumir à competição. A competição... Nem a formação de atleta, né? A formação de atleta, isso. Uhum. A disputa, a competição, ela é inerente ao esporte. Ela vai estar onde o esporte estiver. Agora, o trato pedagógico que a gente vai dar para isso é que vai mudar. Então, a gente está, esse ano, por exemplo, com a falta dos jogos escolares, organizando com o grupo de professores que está nesse projeto maior da prefeitura de práticas corporais, um festival que a gente chamou de Festival Rede em Movimento. Então, nesse festival, a gente mantém ali a tensão da disputa, mas esvazia aquilo que é exacerbado, a competição exacerbada, e utiliza as próprias competições como uma forma de trabalhar o esporte pedagogicamente. Então, a gente não vai para uma competição de xadrez, por exemplo, cobrar o mesmo que com as regras da mesma forma que as competições escolares cobram. Uhum. A gente teve até um exemplo bem caricato essa semana, que houve a seletiva do xadrez para os Jogos Escolares de Santa Catarina. E teve um árbitro de xadrez cometeu um equívoco. Ele deu a derrota para uma menina, sendo que a situação não era de ela receber a derrota. Teria que continuar a partida. Ele admitiu o erro, porém falou que a partida já estava... o resultado já havia sido dado, então, pela regra do esporte, partida feita, partida realizada, não se volta atrás. Olha. E aí a professora entrou com recurso, só que a competição não tinha nível de recurso. Então ficou pela decisão do árbitro. No nosso festival, isso é impossível de acontecer isso. A gente não vai falar para o estudante, não, eu errei. Você ganhou, mas não levou. Então, assim, é uma outra lógica de você trabalhar o esporte escolar. E então a gente utiliza a competição para desenvolver ali o conhecimento do esporte com as crianças. E tem sido assim muito gratificante mesmo. Lá na nossa escola, por exemplo, a gente recebeu o campeonato de xadrez dentro do festival. Nós recebemos 14 escolas, quase 60 estudantes, e ao longo do dia
os estudantes tiveram alimentação, tiveram banheiro, coisa que nos jogos escolares nem sempre é fornecido. Então, tem sido uma experiência muito, muito boa para nós. É aquilo, né? A prefeitura falta, mas os professores inventam, né? Então, assim, essa ideia também de que o professor tem que ser criativo, né? E trazer outras opções, né, para as escolas, principalmente essas onde realmente a estrutura falta, né? Muito bacana aí essa ideia do festival. A gente encerra esse bloco, já voltamos, fica aí. Bautista Vidal, eu o reputo como um dos maiores físicos do século XX. Talvez mais importante até que um Einstein, para chocar os ícones das ciências naturais. É que o Bautista tocou numa questão fundamental, que é a energia do ponto de vista da reprodução da vida biológica. Da vida biológica no sentido de que o Bautista mostrou que o petróleo está acabando e que nós temos que substituir o petróleo não pela energia nuclear, porque a energia nuclear traz uma bomba dentro da usina, da fábrica. Então, qual é a alternativa para substituir o petróleo? Só há uma, que é a energia vinda das plantas, a energia vegetal, que é o álcool, o girassol, o babaçu. Isso daí é que pode, a única alternativa de substituir o petróleo e fazer com que a civilização não desapareça. Inclusive porque a biomassa, que é a energia vegetal, ela é pacífica. A pequena propriedade, você pode produzir álcool em pequena propriedade e não depender do posto de gasolina. Você não compra nada de fora. Você pode fazer, um camponês, um pequeno produtor, pode produzir álcool, e com isso ele produz carne, ele produz leite, ele produz rapadura, ele tem uma unidade produtiva encerrada em si mesmo. Ele é o autodesenvolvimento, não é o desenvolvimentismo, que é uma picaretagem burguesa, é o autodesenvolvimento. E o Bautista, ele não só teorizou sobre isso, deixou vários livros sobre isso, como ele botou a mão na massa, ou seja, ele realizou na prática o único programa mundial alternativo ao petróleo, que foi o Proálcool, que foi um movimento, um programa de vanguarda do ponto de vista tecnológico, energético e ecológico. Então, o Bautista Vidal merece ser evocado na universidade, porque não se conhece a obra do Bautista Vidal. Voltamos então com o nosso programa Falações Esportivas, hoje falando sobre o esporte na escola, o esporte da escola. E pela discussão toda que a gente já fez aqui, dessas propostas enfim, uma escola modelo como aplicação, uma escola pública municipal com seus problemas, vocês diriam que o professor, ele faz a diferença muito nesse processo aí? E se ele faz a diferença, Vitor, como é que se organiza essa categoria, né, professor de educação física, para poder furar essas bolhas e proporcionar aos estudantes o esporte, para além, inclusive, desse esporte que como a gente conhece, futebol, basquete, vôlei, papapá, né? Outras modalidades. Então eu penso assim, eu acho a docência, né, ela tem um romantismo, né, por trás, assim, né, que é essa ideia do sacerdócio, assim, né, um negócio que a gente tem um dom. Eu acho que não, né, eu acho que nós somos trabalhadores, eu acho que nós passamos por todos os mesmos problemas que os trabalhadores passam nesse sistema. E aí eu parto desse princípio, né, e eu partindo desse princípio, eu só acredito que a gente consiga mudar se a gente
revolucionar alguma coisa. Revolucionar pensamento, revolucionar nossas práticas, enfim. E as revoluções são doloridas, porque mexem com alguma coisa que já está posta. Então, nesse movimento todo, que é dolorido, ou seja, não tem nada de romântico, porque eu não vejo romantismo em dor, é sim necessário a gente pensar e a gente propor coisas onde o estudante entenda e amplie cada vez mais o seu olhar sobre esse movimento, esse fenômeno que é o esporte. De novo, estou resgatando que o esporte também é um fenômeno. E aí, veja bem, com todos os problemas que a gente já debateu aqui, da prefeitura, da falta de espaço, falta de materiais, eu acho que dentro desse princípio é extremamente importante a gente mexer nos próprios conteúdos que a gente vem operando dentro da escola. Não mudando os conteúdos, mas aprofundando e trazendo elementos do campo filosófico com mais profundidade ainda. Também não quer dizer que eu quero transformar a educação física em uma aula teórica, não tem nada a ver com isso. Mas eu acho que a gente pode, na beira da quadra, dentro da quadra, mexer isso. Ou do campo, ou da areia, como a gente for, do parquinho. Mexer com isso de diferentes formas. No meu cotidiano como professor, a lógica de debater, por exemplo, a gente teve agora um fenômeno que foi as Olimpíadas, a Copa do Mundo de Futebol Feminino. É campo de debate necessário. Tem que trazer isso para a escola. Ano que vem a gente vai ter as Olimpíadas, as Olimpíadas e as Paralimpíadas, na França. Tem um monte de debate paralelo que vão acontecer, que a gente vai operar, as guerras não vão parar até lá, vão ter mais coisas acontecendo, então a gente tem aí interlocuções necessárias para serem feitas, e eu só acredito nesse movimento quando a gente pensa a escola como um organismo, onde os conhecimentos vão se atravessando. A gente tem a geografia, a história, a matemática, a filosofia, o português e a educação física como todo um grupo de componentes necessários. Então, isso é uma questão que a gente fala no campo curricular. A outra, eu acho que é pensar nas contradições. Talvez a participação em jogos escolares, da forma como eles estão, a gente pode alimentar apenas esse mesmo movimento ou criar movimentos novos. Aqui dentro da UFSC, eu sempre tenho um debate da gente pensar na perspectiva de democratizar os espaços públicos, que são, do meu ponto de vista, ainda quase privatizados aqui dentro. Eu não posso entrar na pista de atletismo a hora que eu quero para fazer o meu esporte, que é a corrida. Eu não tenho essa... Aliás, já tentei fazer isso, já conversei uma vez com os colegas, que me tiraram de dentro daquele espaço público porque eu não podia estar correndo num lugar que era para correr. Então, essas contradições que são desse campo, que a gente precisa avançar, eu acho que a gente precisa movimentar isso, criando festivais, criando possibilidades onde as escolas se encontram, não necessariamente que o Estado ou o município precisem assumir isso de alguma forma, nesse sentido, mas que nós consigamos criar um movimento onde o Estado se aproprie daquilo que a gente está criando, e não o contrário. E aí a gente vê bem assim, claro que isso a gente anda na contramão de tudo que a gente está pensando, assim, mas são possibilidades que eu, do meu ponto de vista, que partem desde a democratização do espaço público e democratização das práticas que acontecem entre nós, porque afinal de contas nós somos professores de escolas públicas, de diferentes espaços, de diferentes locais aqui da mesma região, uma ilha pequena, onde a gente se conhece, a gente já ouviu falar minimamente um do outro, a gente sabe o que acontece. E nos jogos escolares a gente se encontra lá, e joga um contra o outro. A gente coloca uma escola contra a outra, assim, Isso é Então, acho que esses espaços precisam ser repensados, E eu só acredito se a gente fizer, de fato, movendo festivais, a redemocratização desse fenômeno esportivo. E tu, Mariana, o que dizes, E também eu queria colocar essa coisa assim da criança que se sente excluída na escola, porque não sabe jogar futebol, não sabe jogar vôlei, quer dizer, ela não tem espaço para ela, Como é que isso acontece dentro da escola e quais as saídas que a gente pode ter para que o esporte realmente seja uma proposta para todos? Então, na escola a gente tem muita liberdade de escolher como a gente vai tratar o esporte. Agora, a gente esbarra em algumas questões. Uma questão fundamental é a formação dos próprios professores. Então, hoje a gente tem um problema extremamente sério na formação de professores, que é
a privatização da formação de professores, cada vez um maior número de professores são formados nas instituições privadas e, além disso, nas instituições privadas à distância. E a educação física recentemente entrou de cabeça nesse movimento. E se você olhar o gráfico, assim, é assustador como está crescendo a formação de professores EAD privada. E qual é o reflexo disso? O reflexo que, com a formação precária, o professor dentro da escola vai acabar reproduzindo o esporte de fora da escola. Então, vai reproduzir a exclusão. É muito comum a gente ver nas escolas, enquanto está acontecendo a aula de educação física, uma parte da turma está fazendo outras atividades quaisquer, escutando música, conversando, e não inclusa ali na aula, né? Então, há a possibilidade, mas a gente tem algumas barreiras. Agora, a gente tem que fomentar também a criatividade nos estudantes. Eu fiquei encantado aí com o exemplo do colégio de aplicação, de a gente utilizar, inclusive, das próprias criações dos estudantes para incluí-los e isso, fazer novas práticas. Lá na escola, a gente, como tem pouco material, a gente está sempre inventando novas regras, novos espaços e para se adequar à nossa realidade e fazer uma prática que contemple a todos, né? No projeto que eu estou de contraturno, a gente atende alunos com deficiência intelectual, com síndromes, com várias questões, e isso é muito interessante, que a gente vai mobilizando os estudantes a estarem nesse movimento de incluir todos nas práticas, né? Não só no esporte, mas em todas as práticas corporais. Então, se a gente vai fazer uma trilha, como que a gente vai fazer essa trilha, quais pessoas que têm dificuldades, como que a gente vai superar essa dificuldade para fazer essa trilha. Então, coletivamente, a gente vai superando as barreiras e se afastando cada vez mais desse esporte de competição, que tem o lugar dele, mas não é dentro da escola. Legal, gente, muito boa discussão, né? E fica aí, né? Obviamente é um tema que se abre, que tem muitos outros aspectos para a gente pensar, mas é importante trazer esses exemplos, né? E ver que a ação individual do professor é importante, mas é preciso um trabalho coletivo, é preciso uma transformação da escola, né? Não é a educação física que vai mudar o mundo, mas toda a sociedade mudando, a escola muda também, né? Daí a perspectiva da revolução é a perspectiva que se aponta como necessária. Obrigada, Mariano, obrigada, Vitor, e a gente volta para mais um programa logo, tá bom? Tchau!